Olá você, amiga que nos acompanha no canal 25 da NET, na TV Irmã. Mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Trazemos aqui pessoas, personalidades que fazem da sua vida um hino sagrado em torno da ciência hipocrática. Profissionais médicos vêm aqui e deixam um pouco de si, da sua formação, da sua especialidade. Este programa traz esse presente para você, porque sempre afirmam que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas o verdadeiro profissional, aquele que abdica de tantas situações familiares e do seu cotidiano para buscar, varrer e escolher nas ciências, nos grandes compêndios, aquilo que melhor lhe cabe com o propósito de oferecer ao seu paciente o conforto, o tratamento e, acima de tudo, o zelo especial. O programa de hoje recebe, assim com muita alegria, aquele que é o nosso presidente, aquele que comanda o nosso Conselho Regional de Medicina, o professor Dr. Fernando Pedrosa. E imagine a dificuldade que nós temos para subtrair desse homem um horário para o nosso programa, mas foi com zelo e atendeu, e hoje ele aqui está conosco. Professor Fernando, nosso muito obrigado por estar aqui conosco, esse programa é seu. Obrigado, doutor Gerson. Eu fico lisonjeado com as suas palavras e emocionado até para que a gente possa desembargar esta voz para frente e conversar de uma forma bem relaxada e bem produtiva para as pessoas que estão em casa. Bom, se é bem descontraída assim, vamos começar pela sua família, né? Você é filho de pais alagoanos, nasceu em que cidade? Não, o meu pai é paraibano. Paraibano. Ou melhor, era paraibano. Veio para cá menino, praticamente nunca voltou a Paraíba, mas minha mãe é daqui mesmo, daqui de Alagoas. E a prole lá, quantos irmãos? Somos 4 irmãos, 3 estão aqui e tem um irmão que mora em São Paulo. Já desde jovem foi estudar lá e ficou lá até hoje. Nossa. E o que é que lhe chamou a atenção, a ciência de Hipócrates? Quando nasceu essa vontade de ser médico? Não, durante o curso secundário, aquilo que interessou era a necessidade e a vontade de servir. A medicina é uma ciência a serviço do ser humano e isso que me engrandeceu. É evidente que algumas influências familiares de minha mãe e minha mãe e minha avó é de família de médicos e aí ninguém fez medicina nessa geração, ninguém é médico na geração e aí havia sempre esse desejo de minha mãe de que nós tivéssemos alguém que fizesse medicina, que fosse médico, né? Eu sou bisneto do Dr. Afrânio Jorge, aquele que dá o nome à praça da Faculdade de Medicina e aí havia muito isso, até mesmo minha avó me deu o anel que foi dele, né, de formatura dele, que passou para mim um grande presente que eu guardo com muito carinho até hoje. Até hoje, depois eu preciso ver esse anel. Vamos ver, eu não tenho coragem de pegar no anel do professor Afrânio Jorge. Não é um patrimônio tão grande, mas eu fico com muito medo de estar... É um significante o anel, mas de um significado assim, extraordinário, eu acredito, para a sua pessoa. E a escolha pela Universidade Federal de Alagoas? Isso foi uma coisa espontânea. Na época que prestei o concurso vestibular, a gente só tinha 2 escolas aqui, uma do Estado, que naquela época passava por uma crise de identidade muito grande, era uma indefinição muito grande se era uma escola privada ou se era uma escola pública, e nessa indefinição eu optei por me dedicar, me fazer a minha seleção na Universidade Federal. Bom. Durante o curso é quando alguns professores iluminam as ideias na escolha da especialidade. A escolha da especialidade, infectologia, algum professor fez nascer essa ideia em você? Sim, com certeza essa influência é fundamental. Eu tive 2 grandes professores que eu considero na minha formação básica, né? Isso que influenciou muito o professor Robson, professor
Vegete e o professor Dacal, os três, né, que me conduziram até para ser professor da disciplina de parasitologia, e no Hospital Elvio Alto com o professor Elvio e José Maria. Esses foram os grandes norteadores da especialidade. Escolhendo a especialidade, saiu do estado? Não, eu quando concluí, eu fiz um curso de especialização em medicina tropical em São Paulo, na USP. Voltei para trabalhar aqui durante muito tempo, até que resolvi me dedicar à universidade como principal atividade profissional. Aí eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Eu passei quase que 10 anos entre as duas etapas e o intervalo no meio que era obrigatório, eu fiquei 10 anos em Recife. Eu queria antecipar que nesse seu estudo específico está aqui, nós estamos diante assim, de uma exponencial referência com relação à leishmaniose, não é isso? Esse foi a minha tese de doutorado, foi em leishmaniose tegumentar, aquela que causa lesões na pele, e que isso continua sendo o meu carro-chefe de trabalho. Até hoje é minha referência e hoje eu venho orientando, ajudando aos pós-graduandos a adquirir sua titulação, como também prestar assistência aos pacientes. Eu praticamente, todos os pacientes de leishmaniose, eles passam por mim, né, no Hospital Elvio Alto, onde eu tenho um ambulatório voluntário lá e com o apoio da direção, e também em algumas áreas de interior. Esse mês agora que passou, logo após o Carnaval, na quinta-feira, eu já estava em Campo Alegre, onde está havendo onde houve, não tem casos novos, mas onde houve um surto de leishmaniose tegumentar ali no município. Então eu estive lá, orientando a população, orientando os profissionais de saúde e até fazendo alguns atendimentos de alguns pacientes que lá chegaram no dia do treinamento. Talvez o nome não fique estranho para os profissionais de saúde, mas para o leigo, sabe muitas vezes o que é, mas o nome leishmaniose, poderia falar para o nosso público leigo? A leishmaniose, a gente tem duas leishmanioses que são doenças completamente diferentes, causadas por um agente do mesmo gênero. Eles são, digamos, agentes irmãos. Um que causa leishmaniose tegumentar, que ataca a pele e as mucosas, e a outra que ataca as vísceras, que é uma doença bem mais grave, que é a leishmaniose visceral. E que no ano passado foi até objeto de muita notícia, porque nós tivemos mais de 100 casos da doença, localizada no sertão próximo, eu digo aquele área do sertão que está mais próximo da Zona da Mata, da antiga Zona da Mata, então com Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas, Coité do Nóia e outros municípios ali próximos, e que foi o carro-chefe do número de casos. E aí nós fizemos uma inserção muito grande, até por conta do nome e da semelhança que a doença tem. Eu fui convidado a participar desse procedimento junto com o Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, e a gente ainda tem algumas missões a fazer em termos de treinamento. A gente atualiza para que o pessoal, médico, enfermeiro e os agentes, atentem para a doença, façam o diagnóstico precoce e, no caso da visceral, é terrível porque a doença mata. Né? A tegumentar, alguém ligar para mim e disser, olha, estou com um caso suspeito, eu digo, manda a semana passada, semana que vem, eu vou atendê-lo na semana que vem. Mas na visceral, não, eu tenho que dizer que ele tem que ser atendido agora, lá no Hospital Elvio Alto. Das duas, qual a maior incidência? Ela tem variado. O número de casos tem sido um pouco maior na leishmaniose tegumentar. Inclusive, em 2015, há pouco tempo atrás, a gente teve uma epidemia no estado e envolveu um número de 208 casos. Nossa, foi sério? mais ou menos isso. Houve uma diminuição grande, mas esse ano a tegumentar está aumentando os casos. E elas envolvem áreas geográficas diferentes. A visceral, a gente tem maior casos no litoral, que é litoral próximo à praia mesmo, e sertão, enquanto que a tegumentar, os casos surgem mais
na área da antiga região da mata. Eu digo antiga porque o zoneamento geográfico nosso mudou e não existe mais a zona da mata. Hoje é zona leste, que envolve o litoral e a zona da mata. Já então, está vendo o desmatamento? Não acabaram com as matas todas. Tanto que a doença mudou o seu aspecto epidemiológico. Era uma doença que estava relacionada com as matas, nós não temos mais mata. E como é que a gente tem doença? As culturas de grande porte, principalmente a bananeira, a mangueira, a jaqueira, aqueles sítios que substituíram a antiga área da cana na área norte do estado, nos municípios de União dos Palmares, Colônia Leopoldina, Novo Lino. Então, houve uma redução da plantio de cana e com a ocupação da área por bananeira. E a bananeira, o bananeiral e tudo, facilita a reprodução do inseto. Eu só quero dizer que jamais a gente está aqui preconizando acabar com os bananeirais, em hipótese alguma. Mas assim, a forma de transmissão é exatamente... É a mesma. O que vai mudar é a espécie do transmissor. É a picada de um inseto chamado flebótomo, que alguém gosta às vezes de chamar de mosca, outros de mosquitos. Nem é uma mosca, nem é um mosquito. É um flebotomínio. Ele pertence à família flebotomínea dos insetos. Então, é a picada dele quando ele é infectado e inocula o parasita, um protozoário, na pele dessas pessoas. Animais são transmissores ou desenvolvem a doença também? São. No caso da leishmaniose visceral, a gente tem o cão como reservatório, além dos canídeos. A raposa e o cão doméstico funcionam como reservatório e é um reservatório importante. Reservatório é todo aquele animal que alberga o parasita e é capaz de transmitir a outro, e no caso, os transmissores dos insetos. Na tegumentar, são puramente animais silvestres. Aí entra muito os roedores silvestres, a paca, tatu, cutia, então esses animais, os marsupiais, que é o conhecido como caçaco, que é um parente do canguru, é um marsupial, e que esses animais se aproximam muito das áreas de sítio, das áreas urbanas, e mesmo sendo animal silvestres, ele pode ser picado pelo inseto transmissor, que pode picar o homem. E aí, nesse caso, transmitir a doença ao homem. Como um profissional de saúde deve, assim, desconfiar ou levantar a hipótese de leishmaniose, principalmente a tegumentar, né? Porque às vezes fica mais difícil. Mas eu acho que é possível. Na tegumentar é uma lesão, uma úlcera, uma ferida de pele, de contornos bem delimitados, as bordas são elevadas, com uma característica que é importante, é indolor. Ela não dói, só dói em caso de trauma, uma avó levou alguma pancada. Mas ou infecção secundária, né? Ou, importante isso, infecção secundária, infecção bacteriana associada, que pode, ela tem uma característica diferente. Mas no campo geral é aquela úlcera bem delimitada. Mas acho que também, a visceral dá para as pessoas atentar, é uma doença diferente. É uma doença febril. Então, na zona do sertão, no litoral, pessoas que moram na área rural, que apresentarem febre, principalmente as crianças, né? 80% dos casos estão em crianças até 10 anos de idade. Então, são essas crianças que precisam estar atentas. Às vezes, a própria mãe não atenta que a criança está tendo febre ou não valoriza muito, porque no início da doença a febre é baixa, ela é irregular, ele passa uns dias sem febre. Então, isso é um fato para atentar para a possibilidade de leishmaniose visceral. E aí, a grande importância é que se a gente diagnosticar cedo, a gente não perde o paciente, senão o paciente tem um grande risco de vir a falecer. Feito um diagnóstico, essa hipótese encaminha o paciente para... No caso da visceral, encaminha o paciente para o hospital Elvo Alto o mais rapidamente possível. Lá será feito os exames, confirma-se a doença e inicia o tratamento. Se o paciente está evoluindo bem, não tem risco de morte, eles são devolvidos para casa para concluir o tratamento no município, se houver condição, para não deixar tanto tempo essa criança e muitas vezes a sua mãe afastada do seio doméstico para cuidar da criança aqui em Maceió. Mas o diagnóstico imediato, o internamento imediato é obrigatório no caso da visceral. Na tegumentar, não há necessidade de internar, salvo quando há uma situação muito peculiar.
que impossibilita a gente de tratar o paciente, né? Que impossibilite a gente tratar. Isso, o paciente tem intolerância à medicação, a gente tem que usar outra que requer mais cuidados. Mas no caso da lesão tegumentar, né, nós temos um ambulatório no Hospital Elvio Alto, temos um ambulatório específico para isso em União dos Palmares, mas em Colônia Leopoldina e Novo Lino, onde a gente tem agentes, são agentes de saúde e auxiliares que são voluntários nessa nossa campanha e que qualquer coisa a gente é procurado. Por exemplo, ontem mesmo a gente recebeu um paciente que veio de Colônia Leopoldina, então eu atendi lá em União dos Palmares ou aqui no Hospital Elvio Alto, onde é os focos. Quando tem casos epidemia em alguma localidade, nós vamos lá. Nós tiramos um dia aqui do nosso trabalho, do nosso labor, e aí a gente vai no município, porque aí a gente passa a orientação para a população que se assusta, que fica assustado com aquela doença com feridas horríveis, e aí a gente orienta as pessoas, orienta os profissionais de saúde em 2 níveis, os agentes de saúde e o pessoal de nível superior, as enfermeiras e os médicos, para a atenção e o cuidado que tem que ser dito para aquelas pessoas. O tratamento fica caro? O tratamento ele é barato. Ele é todo, não só é barato mesmo, mas ele é fornecido pelo Ministério da Saúde. Isso. Nós até no momento estamos com uma dificuldade de abastecimento através do Ministério da Saúde. Eu até pretendo interceder junto ao Conselho Federal para que resolva. Eu, essa semana, já deixei alguns pacientes de tegumentar sem tratamento, porque todo o resto do medicamento que estava disponível, que é o mesmo para tratar as duas, aí, que é o glucantime, ele foi destinado para a leishmaniose visceral por ser uma doença fatal. Os outros esperam, mas as famílias ficam angustiadas de ter um paciente ou o próprio paciente com uma ferida horrível, muito feia, e que a gente tem tratamento e a gente não pôde iniciar o tratamento essa semana, exatamente que faltou a droga aqui em Alagoas. Mas vamos tomar as medidas e interceder junto à Secretaria Estadual e ao Governo Federal, Ministério da Saúde, através até do nosso Conselho. Então, nós queremos parabenizar o professor Fernando por essa luta, por esse empenho, por essa demanda que assumiu para si essa responsabilidade. Então, toda Alagoas tem orgulho de ter a sua pessoa no comando de uma doença que aparentemente pode ter início até sutil, mas que pode ter um êxito letal, né? Pode evoluir com óbito. Bom, vamos mudar o caminho agora, vamos falar agora no seu papel como conselheiro e depois, já agora na segunda gestão, como presidente do Conselho Regional de Medicina. Quais as principais dificuldades e aquilo que lhe causa mais alegria em comandar uma instituição que é uma referência, não é, para todos os profissionais e para toda a sociedade, visto que o Conselho é uma autarquia de direito público, né? Então, tem uma responsabilidade social, por mais que se imagine singular, mas também de um amplo espectro, onde toda a sociedade assim necessita do verdadeiro papel do Conselho Regional de Medicina. E quais o papel, o que é que lhe orgulha e o que é que lhe causa mais trabalho? Pois bem, doutor Gerson, eu estou no Conselho de 1988, eu era praticamente recém-formado, quando fui convidado pelo ex-presidente e nosso queridíssimo Antônio de Pada Cavalcante. 88? 30 anos, não é isso? São 30 anos na militância do Conselho. Comecei como conselheiro suplente, passei para efetivo, depois a gente progrediu para ocupar uma função na diretoria, até ter chegado na presidência, sucedendo o conselheiro Emanuel Fortes, que foi para o Conselho Federal de Medicina. Então, e nesse caso eu herdei uma parte do mandato do Dr. Emanuel e nós fomos eleitos posteriormente mais 2 vezes. Foram 2 eleições. Eu não sei se o José já está pronto aí um vídeo, tem um pequeno vídeo aí para
coloca aqui, ele fez referência assim, a uma pessoa que manda um recado para o professor Fernando. Olá, amigo Pedrosa, uma saudação especial para você nesse dia. Você que é o nosso presidente, você que é uma pessoa que tem desempenhado as suas tarefas como cidadão e como médico com a maior responsabilidade e a maior desenvoltura. Um grande abraço do seu amigo Emanuel Fortes. Antes do seu comentário, eu gostaria de dizer que eu mandei há poucos instantes, eu mandei essa informação para ele e ele gravou de imediato. Eu botei a resposta, eu nunca vi ninguém tão rápido assim no gatilho, que de pronto já mandou essa mensagem para você. Muito bem, eu fico agradecido e emocionado também. A relação minha com o Emanuel tem a mesma idade desde 88, foi quando o Conselho de Pádua estava montando uma nova diretoria e nós sentamos juntos para elaborar uma carta-programa e desde então a amizade que eu tenho com o Emanuel, eu acho que às vezes até confunde-se a suspeição de eu falar nele, mas eu posso dizer que como cidadão, como homem de bem e um grande representante da nossa medicina, não só de Alagoas, mas de todo o Brasil, pelo desempenho que ele vem tendo no federal. E eu imagino, foi uma grande surpresa, eu não teria uma outra pessoa para falar para mim a mensagem que ele se dirigiu aqui. Sensacional. Obrigado, Gerson. De nada. Agradecemos também ao Emanuel pela partilha aqui conosco, é sempre um prazer e até o convite aqui para ele falar sobre o papel também que ele vem desempenhando, o papel do CFM, do Conselho Federal de Medicina e os seus trabalhos. Ele tem sido referência em tudo que diz respeito às condições de trabalho, né? Tem uns trabalhos assim que têm sido referência para o Brasil todo, para avaliação, desde da UPA, um consultório médico, uma clínica, um hospital, até do IML também. Então, Emanuel, nós queremos, assim, juntos, agradecer a você e parabenizar pelo trabalho que você vem desempenhando e nos representando de forma assim tão significativa, e damos aqui a você os nossos parabéns. E dizer que você começou também com um programa de educação continuada e que agora está sendo capitaneada pelo professor Fernando, e eu vou pedir ao Josiel que coloque aí algumas imagens, Josiel, por favor. Isso aí foi agora recente, né, em Arapiraca? Foi a última jornada que nós organizamos em Arapiraca, que foi um sucesso surpreendente. Essa foi uma das mesas que nós organizamos. Nós colocamos o que tem, não trouxemos ninguém de fora, só prata da casa, prata da casa do estado de Alagoas, mas uma qualidade que não deixa de ver em nenhuma região do Brasil aquele evento. O evento contou com presença de mais de 200 médicos e alguns estudantes. A grande maioria foram os médicos de Arapiraca e da região que se fizeram presentes para receber uma atualização. Os colegas do interior, às vezes, têm dificuldade de se deslocar para grandes centros, para participar dos grandes congressos. Então, estando em Arapiraca, o ano passado, a gente já vem fazendo isso. O Programa de Educação Continuada nasceu com o Emanuel em 2002, me parece, 2002, e foi um convênio primeiro feito com a Secretaria Estadual de Saúde. Acho que bem antes disso, ele e o Alceu era do sindicato, quando eles... Eu tenho essa carta que muito me orgulho. Em 94, nos convidava a dar palestra sobre declaração de óbito. E aí começou, o Conselho Federal normatizou essa educação continuada e foi assim... um terreno fértil aqui em Alagoas por conta do desempenho e do empenho que vocês têm tido. Dizer que não pude estar nesse, eu acho que foi um dos primeiros ao longo desses anos, nós estamos assim, com a determinação, já saiu um livro de deontologia médica, o outro de medicina legal foi encaminhado já para a editora ontem, a editora Xavier, e tem o de tanatologia, que nós vamos falar oportunamente. Até dizer que no dia 26 e 27, no Conselho Regional de Medicina, nós estaremos fazendo o lançamento do livro. Com certeza. E com muito orgulho, esse livro é escrito não por mim, eu tenho alguns artigos, alguns capítulos, mas pelos próprios alunos das faculdades, todas as 4 faculdades de medicina do estado de Alagoas. Pois é, isso, sua obra se confunde com a nossa, porque é sempre a mesma, né? Esse evento de Arapiraca, até pela quantidade de demandas que o presidente tem no Conselho,
contamos com a organização que foi do Dr. Zé Maria Constant, que foi quem montou isso, e os dois colegas de Arapiraca, o Carlos Valeriano e o Celso Marcos. Eu acho que tem umas fotos ainda aí, viu? Vai passando aí, você. Essa aí foi de Sergipe, né? Foi. Foi no encontro dos conselhos que aconteceu lá em Sergipe. Essa é a equipe de Alagoas, né? E esse papel, isso aí foi agora, né? Em Arapiraca. Arapiraca, com a camisa ali, que foi a camisa que a gente fez para distribuir com os participantes. Na próxima. Aí foi o auditório lotado, né? Lotado. Esse é o auditório em Arapiraca. O auditório do CRIA. Isto. Próximo. Essas figuras aí. André e Zé Maria. Zé Maria, que foi a organização, também deu aula, e o André Constant, filho dele, né? Que está trilhando o mesmo caminho que o pai. Deixa eu ver se tem mais. Esse aí eu não conheço. Foi só eu lá de surpresa. Bom, isso é uma parte social, né? Aqui a gente faz reverência, esteve presente esse casal lá no dia do nosso aniversário, lá na Barra Nova, e, pasmem, ganhei flores, Eu fiquei assim muito, acho que poucas vezes na minha vida ganhei flores, ganhei da sua pessoa lá no nosso aniversário, com a presença aí do Padre André, nosso filho, e à sua esquerda lá está a Mariana, nossa outra filha. Vamos lá, ainda tem fotos? Tem mais ainda, né? Você também. Esse foi no de Penedo. Pronto, Foi. Essa aí. Esse foi um mega evento, né? Foi. Naturalmente, o número de participantes foi melhor, mas contamos com a colaboração da Prefeitura. O prefeito se fez presente, o secretário de Saúde. Deputado Inácio. Que falou sobre o São Francisco, que foi um verdadeiro show mesmo. Isso. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais fotos. Tem aí o professor Celso, né? O conselheiro... E esse aí foi numa foto que eu fiz, e vocês dois lá no... Do Gilberti, né? Psiquiatra. Psiquiatra do Mato Grosso do Sul, lá também da área conselhal. Campo Grande, coincidência, nosso filho vai morar lá. Sim, lá no Campo Grande? Campo Grande. Então, e o papel do CRM? Sim, o papel do CRM às vezes se confunde, porque os colegas às vezes acham que é uma entidade formada para defender, para proteger o médico. Na verdade, a gente protege a sociedade. A missão do Conselho é a proteção da sociedade. E aí a gente fiscaliza a medicina, fiscaliza o exercício da medicina. Hoje, nossa equipe, por exemplo, de fiscalização está no campo, eu não sei exatamente, mas eu cheguei ao Conselho agora de manhã, eles já tinham saído de lá. Nós temos a área judicante, então os médicos que cometem delitos de natureza ética, das mais diversas formas, apreciado e julgado pelo Conselho, e somos os normatizadores da medicina, através também do Conselho Federal de Medicina, que emite o Código de Ética, que aprova as resoluções normativas, e essas resoluções orientam ao médico como deve proceder no outro assunto. E isso é importante. O que nós crescemos em termos disso foi a incorporação da educação continuada. E isso foi uma ideia que eu já falei do conselheiro Emanuel e que foi posteriormente encampada pelo Conselho Federal. Então, nós recebemos uma quantia, não é muito dinheiro, mas que nos ajuda muito através do Conselho Federal para que a gente promova essa educação. Houve algumas contestações sobre o papel da educação e o papel do Conselho, mas defendeu o Conselho Federal de que na lei diz que nós devemos fazer qualquer coisa para engrandecer e ao melhorar o prestígio da medicina. Um deles é fazendo a educação continuada para os médicos. Isso a gente faz parte do nosso labuta permanente e que conseguimos uma penetração muito grande em função disso,
porque melhorando a qualificação do médico, nós suponhamos que nós vamos ter menos erros, menos falhas e menos processos para ter que tocar. Uma das resoluções do Conselho Federal de Medicina, que chamou muita atenção esse ano, foi a resolução 2225, salvo engano? 2227. 2227, que trata da telemedicina, né? Uhum. Porque houve, assim, esse recuo, ela entrou em pauta, foi aprovada e depois houve uma revogação de imediato. Bom, a primeira coisa é a necessidade. A sociedade evolui por diversas formas e pela tecnologia. Então, hoje, a tecnologia está aí nossa mão por diversas formas. Então, vamos ver. O telefone, e que hoje a gente telefona para qualquer canto do Brasil e do mundo e conversa com as pessoas. Eu tenho um filho que mora na Turquia e eu falo com ele como se estivesse falando aqui ao lado, né? A qualquer hora do dia e da noite não, porque a noite lá é diferente, eu tenho que olhar o horário aqui para não acordar ele de madrugada. Uma vez eu acordei ele. Mas necessitante fala, né? Mas é telefone, os recursos de mídia social atrelado principalmente o WhatsApp. Então, o WhatsApp também é um mecanismo barato, de baixíssimo custo, para que haja comunicação entre as pessoas. O e-mail, e dentro pelo e-mail, o Facebook, Instagram. Existem tantos mecanismos que eu nem os uso todos, porque eu não tenho nem tempo para fazer isso. Então, esses recursos estão disponíveis, né, para a gente. Então, vai ter aí esse recurso. E isso é uma realidade. Em função disso, começa a ser necessário que a gente tenha normas para que os médicos e a população façam uso desses recursos de forma ética. Sem afrontar os direitos de alguém. De alguém, né? Mantendo a ética, respeitando o sigilo, tem diversas formas. A telemedicina, nós temos uma resolução de 2002, que é a que está em vigor, mas ela se tornou obsoleta. E ela não contempla algo que já está presente na nossa vida, que é a cirurgia robótica. Isso. Como é que devemos fazer? Quais são as regras para a cirurgia robótica? Nós já temos um robô desse em Recife. Se fala que aqui um grande hospital já vai adquirir um aparelho desse para o nosso estado. Eu achei um número exagerado, mas por alguns colegas que disseram que já temos 200 robôs para fazer cirurgia robótica, onde o operador dele pode estar em qualquer local do mundo e pode ser feito. Então, precisa de regras. Um cirurgião nos Estados Unidos pode operar, fazer uma esterectomia numa paciente aqui em Maceió. Pode. Simplesmente utilizando esses mecanismos. Né? Esses mecanismos. Aí tem os mecanismos de garantia de tudo. Por exemplo, a resolução previa que tem que ter alguém aqui habilitado a assumir o ato cirúrgico se por acaso houver alguma intercorrência ou, por exemplo, faltar energia, ele não vai operar, cair a rede de telefonia, coisas desse tipo, e aí alguém vai ter que assumir, tem que ter. Então, não é o médico estar nos Estados Unidos e opera uma pessoa aqui, pura e simplesmente. São essas regras que precisamos ter. Só que o Conselho Federal, que discutiu isso, a questão da telemedicina nos últimos 3 anos, não se atentou para a necessidade de ouvir os conselhos regionais. Era importante ouvir os conselhos regionais que teriam contribuição a dar, porque no fim, quem vai operar a telemedicina e fiscalizar a telemedicina é o Conselho Regional. Isso. E aí, apesar de todos os estudos e eventos e reuniões que o Conselho Federal fez, desagradou a população médica, em parte, e trouxe aí algumas coisas que levantou-se suspeição. Eu não coloco em suspeição, mas é preciso que a gente atente para a possibilidade de interesses mercantilistas estarem por trás disso. Aí houve uma grande oposição. Nós, conselheiros regionais, presidentes regionais, em reunião em Brasília, pedimos a suspensão dela. O federal relutou, mas findou concordando. O que é preciso? É que a gente volte. A coisa não pode ficar solta desse jeito, porque senão a gente vai ser atropelado pela própria sociedade e que, às vezes, com dano para as próprias pessoas que, porventura,
aceite participar dessa atividade e teriam danos. Então, a gente tem que proteger o médico. Sim, aí é a proteção do médico, não para esconder falhas dele, mas aquele médico que trabalha, que é o médico operário, aquele que trabalha no seu consultório ou no ambulatório no interior, que tem que ter sua vida protegida. E a telemedicina não vai substituir o médico naquela relação próxima e com ele. Tanto que este médico tem participado do processo e tem que ficar muito claro. Eu achei que havia falhas na resolução que deixavam em aberto e nós não conseguiríamos fiscalizar isso, né? Mas que o médico assistente, aquele que assiste no local onde o paciente adoece, aquele paciente precisa ter. A resolução falava em uma outra coisa, em locais longínquos e de difícil provimento para médico. Bom, mas não especifica o que é longínquo. Quantos quilômetros? É uma coisa que é relativa. A gente diz, longe, Água Branca de Arapiraca, ou o Jacintinho para o Trapiche, então é uma coisa que fica aí. Não, se fica em aberto, há a possibilidade de que grupos mercantilistas se apoderem desse naco de atividade médica para tirar o médico do seu local. Então, isso não é aceitável, por exemplo, que o município diz, eu não preciso mais de médico, aqui eu vou trabalhar só com telemedicina. Então, você precisa de um médico, eu vou botar você em contato com o médico, ou aqui, ou no sul do país, ou na região norte, qualquer lugar, porque os meios de comunicação permitem isso, mas não é possível. A mão do médico é fundamental para que ele palpe, para que ele veja, para que ele toque. Eu, pelo menos, que trabalho com leishmaniose, eu já diria, a foto não é um bom instrumento. Ela ajuda. Aí esse cara, olha, eu estou com a ferida dessa maneira. Eu digo, mande ele para mim lá no hospital e volto na segunda-feira que eu vou atendê-lo. Então, a gente tem... não dá. Porque a foto, ela distorce a profundidade da lesão. A profundidade. E como é uma lesão profunda, a leishmaniose, eu não tenho como dizer só vendo a foto. Eu tenho que ver a ferida. Não abro mão de jeito nenhum de ver a ferida ao vivo e a cores. São recursos, obviamente, que através da ciência e que não substitui exatamente aquela relação médico-paciente. Como o professor Genival Veloso disse, que o toque, às vezes, tem poder terapêutico maior do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Não é? Sempre nessa relação, há sempre a necessidade de se examinar, de palpar, utilizar todos os sentidos para a busca de um bom diagnóstico. Bom, vamos falar aqui uma questão bem simples, mas que tem causado hoje uma grande preocupação com relação ao local onde está o Conselho Regional de Medicina, lá no bairro do Pinheiro. Até que ponto está assustando o presidente e quais os estudos que se tem até agora e quais as expectativas? Pois bem, nós estamos atentíssimos, eu vou usar aqui, aos elementos que têm acontecido no bairro do Pinheiro. E o que a gente tem, através da Defesa Civil do município, que nos visitou por 2 vezes o prédio e que temos um laudo que, neste momento, o Conselho de Medicina não sofre nenhum risco de sofrer o prédio algum dano. Foi um prédio muito bem construído. Esse prédio ele comporta um andar nas condições normais, um andar acima do que a gente tem hoje. Temos 2 pavimentos e já tem uma fundação preparada para receber um andar. Até por conta de instabilidade do terreno, todo o térreo, todo o piso está centrado numa estrutura armada de ferro e concreto. Então, o piso não está lá, o contra-piso, aquela argamassa que faz mais forte um pouquinho, não. É uma estrutura armada. Foi até motivo de reformulação do próprio orçamento da obra, quando foi construído, tem 12 anos, e de que, então, é um prédio que tem uma construção muito boa. Ele, ao longo do tempo, no início, ele apresentou algumas
pequenas fissuras em umas 2 ou 3 salas. São fissuras, não são rachaduras. E os engenheiros sabem melhor explicar isso. Mas essas fissuras foram avaliadas no 2º ano que nós estávamos lá, eu digo há 10 anos, e que essas são as mesmas que estão lá até hoje, e que a engenharia disse que não havia nenhum risco de que o prédio sofresse algum dano por conta daquilo, que aquilo foi produto da acomodação do solo, à época da construção. No momento, então, a gente tem um laudo da Defesa Civil e nós estamos não satisfeitos, contratamos uma empresa de engenharia para avaliar a estrutura do prédio e, por fim, até nós tivemos uma visita a convite do professor Abel Galindo, que nos explicou a conjuntura geral do bairro e que ele afirmou que não vê nenhuma razão para que o Conselho possa ter risco, principalmente depois das últimas evidências do que está ocorrendo. Não me arrisco a comentá-la, doutor Gerson, porque é uma coisa da geologia, da engenharia, isso não nos compete, mas ele fez uma grande exposição que nos deixa tranquilo nesse momento para que as pessoas que lá trabalham, os colegas médicos que vão lá frequentar, fiquem. O que eu posso dizer e lamentar é que por trás do problema do Pinheiro, que é sério, não é seríssimo mesmo, pelo que a gente tem relatado, mas existe pessoas, provavelmente, imbuídas do estímulo ao terror, e eu não tenho outra palavra, é terror mesmo, e que vem dizendo, e às vezes alguns até por desavisados. Alguns colegas médicos têm chegado lá do conselho e perguntam lá, vocês ainda estão aqui, isso aqui vai cair, isso aqui vai desabar. Mas há umas penadas. Você imagine, são médicos, apesar de não estar nem atuando na área de qualquer forma, mas causam dissabor muito grande com os nossos funcionários que estão lá trabalhando, que estão apreensivos e é aceitável que eles estejam apreensivos pelas notícias que sabem. E agora as notícias falsas, os fake news. Ontem saiu uma nota de que aquela ladeirinha estreita, parece que vai para a Gruta do Padre, que passa ali ao lado de um bar, um restaurante, né? Que a gente, de vez em quando, a gente frequenta vai lá. Dizem ali houve uma ruptura, alguns anos atrás, de um tubo da Casal. E aí a grande avalanche de água que vazou e tudo, e precisaram cortar a rua para localizar, inclusive, onde estava o vazamento para consertar. Eles colocaram aquela filmagem, aquela foto, como se fosse uma foto dessa semana, de ontem. Aí teve alguns colegas que passaram lá, eu passei lá na ladeira, não vi nada. Eu digo, não, aquilo tem anos já tem anos. Eu acho que é uma maldade. Eu lamento a ausência do Estado, em orientar as pessoas e em dar esperança àqueles que perderam. Porque não é brincadeira, alguém que juntou dinheirinho a vida todinha e aí está sendo obrigado a sair de casa. Isso é muito triste, meu sujeito, muito triste. E aí é preciso essas pessoas receberem voz de conforto. E aqueles que não estão na área que determina risco precisam ser tranquilizados. Nós fazemos votos e suplicamos aos céus de que tudo ocorra bem, que nada aconteça com o povo do Pinheiro, não é? Que os nossos cientistas possam dar um resultado melhor, que o governo participe, as empresas que estão envolvidas também cheguem junto, que não deixe uma só pessoa vulnerável a sofrer e ter noites de insônias. Que esse inverno seja um dos melhores invernos que nós tenhamos no nosso território alagoano. Nós gostaríamos de agradecer, doutor Fernando Pedrosa, e agradecer a você que esteve conosco durante este programa Medicina em Destaque. Fique certo que na próxima semana nós estaremos aqui outra vez e fiquem com Deus. Muito obrigado.